Fala raça, como é que vocês estão? Beleza? Aqui quem fala é o Barrinha, diretamente da minha casa em Rio do Sul, Santa Catarina. E hoje eu queria falar com vocês sobre um dos eventos que acho que mais loucos da história do beach tennis, que foi o Sandy Series de Ribeirão Preto. Meu amigo, nesse evento a bruxa tava solta, aconteceu de tudo com um pouco, foi uma mistura de loucura com doideira e eu quero dar a minha opinião sobre tudo o que aconteceu, sobre os fatos, sobre tanto de estrutura, organização, jogos. Para quem não me conhece, eu vivo de beach tênis há 4 anos, onde hoje tenho uma escola, sou treinador da seleção catarinense de beach tênis, trabalho em eventos, já trabalhei nos maiores eventos de beach tênis do mundo, seja Sandy Series, BT 400, BT 100, BT 200, o Sandy Series Finals, tanto oficial quanto não oficial, corro o circuito profissional, já assisti muitos eventos, então queria dar minha opinião imparcial, tanto de quem já participou de um grande evento desse, do lado da organização, do lado do atleta, do lado de quem assiste, para contar um pouquinho do que aconteceu e dar a minha opinião para vocês. Então, antes de mais nada, queria deixar muito claro que quem organiza o Sandy Series de Ribeirão Preto, assim como também organiza, se eu não me engano, desde o ano passado, a Copa do Mundo, é a Golaço, uma empresa de São Paulo, uma empresa que desde o primeiro evento que eu vi deles, assim, me chamou muito a atenção a seriedade e a estrutura que eles trouxeram para o beach tennis. Assim, o Sandy Series de Ribeirão Preto, desde a primeira edição, sempre teve uma estrutura assim de chamar muita atenção, né? Um conceito meio US Open, assim, com uma super quadra, tudo muito, né, muito bonito. E, cara, eu vi alguns stories de jogadores chegando em Ribeirão pro evento e, cara, do avião, assim, tu via tudo muito grande, tudo muito bonito, tudo muito bem arrumado, como sempre transpareceu. E nos bastidores eu sempre ouvi coisas muito boas sobre esses eventos que a Golaço fazia, principalmente sobre o Sandy Series de Ribeirão, sobre ele ser muito bem montado, ter uma estrutura muito boa, ser muito bonito, né? Então, antes de mais nada, queria deixar muito claro aqui a seriedade da Golaço e a seriedade da empresa de todo mundo que estava por trás, né? Federação Paulista, que investe muito no beach tennis, tem crescido muito o esporte em São Paulo, e todos os envolvidos, a CBT, por meio de GG, que eu sei que estava lá no meio, sempre está junto, são várias pessoas que estavam ali para fazer acontecer, e gostaria de enaltecer o alto padrão de evento que é e a seriedade que eles têm. Né? Porque cara, eu nunca fui para Ribeirão, eu tive a oportunidade, quase tive a oportunidade de ir trabalhar no ano passado, acabou que não fechou, né? Mas eu quase fui trabalhar, para quem não sabe, além de ajudar, auxiliar na quadra central, montagem, operação, na coordenação ali por trás eu faço a locução, então se você já foi num evento, se você já acompanhou talvez uma quadra central das que eu trabalhei, já deve ter ouvido a minha voz ou visto eu falando por lá. Mas o que eu queria dizer é que sempre vendo e conversando com o staff que eu negociei ano passado para contratar, enfim, sempre foi muito profissional e muito sério. Para quem já joga beach tênis há mais tempo, como eu, né? Eu comecei em 2017, então são quase 10 anos ali praticando essa modalidade, esse esporte. Eu sempre tive muito interesse em pesquisar, em assistir, buscar coisas sobre o beach tênis que eu não encontrava com tanta facilidade quanto a gente encontra hoje. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi em 2022 eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez num mega evento, que foi o BT 400 de Balneário Rincão. E, cara, foi assim, trouxe um novo conceito, né, de montar uma mega estrutura pro beach tênis, porque até então, cara, era uma estrutura muito amadora, assim. Hoje tu vê ao redor do mundo tem muitos eventos que ainda seguem esse padrão antigo, né, de algo um pouco mais enxuto, um pouco mais simples, mas esse novo conceito que veio em 2022 por meio do Bruno Ferreira, lá de Brasília, da Zenit, ele, cara, montou uma mega estrutura, foram grandes eventos, e isso começou a chamar a atenção de outros organizadores, virou uma briga muito saudável entre os organizadores para fazer grandes eventos, né? Então, ver onde o beach tennis está chegando é algo muito legal. Por que eu contextualizei isso tudo para vocês? Porque um dos ocorridos, e talvez assim o mais icônico desse evento, que como eu falei foi loucura, teve muita coisa que a gente vai conversar aqui no vídeo, foi uma tragédia, né? Um acontecido que a quadra central teve uma estrutura da área VIP que, cara, deu um vendaval absurdo. Lá tava com um ciclone, né? Um ciclone atingiu o Brasil, principalmente
região litorânea ali do sul do país, chegou lá, né, nitidamente em Ribeirão, atacou bem São Paulo. E com o vento muito forte, acabou cedendo a estrutura da área VIP, se eu não me engano, onde tiveram algumas pessoas feridas, uma em estado grave, teve um traumatismo craniano, graças a Deus. Ele foi socorrido, né? Fica aqui o meu apoio e o meu parabéns para a estrutura, para a organização do Centro Cívios de Ribeirão Preto, que foi extremamente empática e profissional na hora de resolver o acontecido, de ir atrás de quem tinha se ferido, de parar o evento, das atitudes que tomaram, fica o meu apoio, né? Tem coisas que infelizmente fogem da nossa alçada, isso é uma das reflexões que ficam para esse vídeo, que tem coisa que a gente não controla, tem como controlar o tempo, e o vento realmente estava absurdo, estava assim, algo fora do normal. Muita gente, eu olhei muitos comentários, as publicações, e tinha muita gente questionando se tinha alvará, se tinha, né, se os bombeiros tinham liberado, e gente, para um evento dessa magnitude, vocês não têm ideia da burocracia que é montar, do custo que é montar, de tudo envolvido nos bastidores. Só para vocês terem ideia, a premiação beira o R$500.000. Aquela quadra central ali de Ribeirão, no mínimo, do mínimo, eu vou chutar baixo, R$1,5 milhão. É muita coisa, é muita estrutura, é muito custo, e pode ter certeza que se não foi falta de vistoria, não foi negligência de órgão público, de organizador, é uma catástrofe. Tem coisas, como eu falei, fogem da nossa alçada. Então esse para mim talvez tenha sido um dos episódios mais icônicos desse torneio, né? Graças a Deus, quem se feriu, né, segue vivo. O Fabiano, se eu não me engano, que teve ali o traumatismo craniano, tá bem, graças a Deus. Foi um susto, né? Mas que torço ali para a sua pronta recuperação, que Deus ajude ele, que eu tenho certeza que todo o apoio que ele precisar, ele vai ter da Golaço. Então esse acho que foi o mais icônico, o que mais repercutiu durante o final de semana, né? Um caso isolado em relação a Ribeirão, mas que poucas vezes eu vi acontecer, de fato. A única que eu lembro, assim, algo nessa magnitude de voar a parte da estrutura e tal, foi ano passado na Copa das Federações em Fortaleza, que também inventa muito, né? Fica ali a reflexão sobre a estrutura que a gente monta, como é montado e tudo mais. Eu, que já trabalhei, já estive nos bastidores da montagem, sei o quanto é sério, sei o quanto os organizadores, principalmente desses eventos grandes, eles têm obrigações, né? Principalmente com a ITF, que vem vindo atrás, vem cobrando, a CBT. Então, tenho certeza que o pessoal da Golaço acertou muito na maneira como conduziu o pós, né, evento. Graças a Deus também a quadra foi num momento de intervalo, então a quadra tinha esvaziado, o que poderia ter causado ali, imagina se aquela quadra lotada acontece aquilo. Graças a Deus, né, foi no momento de intervalo, que acho que isso foi o maior, assim, empecilho, a maior loucura desse evento. Outra coisa que foi muito louca nesse evento foi a chave masculina. Pela primeira vez, depois de 3 anos, Giannotti e Spoto perderam na primeira rodada. Capelletti perdeu na primeira rodada. Baran perdeu na segunda rodada. Todos os cabeça 4 foram eliminados antes das semifinais. Na semifinal a gente só teve um cabeça de chave, que foi os cabeças 5, Gaspari e Dini, que perderam, né? Foram derrotados na semifinal por Maurício Mola e Davi Abdanur. E a gente teve nas quartas de final só 3 cabeças de chave, então foi um torneio onde a zebra correu solta. E pela primeira vez na história a gente teve uma final de um St. Series, né, na masculina, acontecendo entre 2 duplas que vieram do qualifying. Isso mesmo que você ouviu, que vieram do quali. Os vencedores, os campeões, Carlos Jesus da Venezuela e Leonardo Neiva, que também foi convocado para a seleção sub-18, venceram Maurício Mola e Davi Abdanur no Super Tie na final. Um torneio, né, que até agora você já deu para ver que foi muito louco essa parte dos acontecidos. Um torneio assim que ficou marcado, vai ficar marcado na história e vai gerar muito debate de várias coisas. Acredito que, falando em questão de jogo agora, o que mais foi levantado entre os atletas, principalmente os cabeças de chave, foi na montagem do calendário.
Eu vi muitas queixas sobre o calendário não ser tão organizado, né, não ser montado com um pouco mais de antecedência. Por exemplo, fica aí a reflexão. Foram 3 finais de semana seguidos, onde o primeiro final de semana os atletas disputaram o BT400 de Viamão. Na semana seguinte foram para Marechal Deodoro, lá, né, no Macena Open. E depois voltaram para Ribeirão para jogar o Sand Series. Então, cara, uma viagem ali no Brasil, que é um país continental, né, desgasta toda a parte de preparação, desgaste no torneio em si. Então, a gente não viu, de fato, os melhores atletas na sua melhor fase. Longe disso, cansados, exaustos mentalmente, fisicamente sentindo, mas que nada disso pode e nem deve ofuscar o quanto os meninos que... Todo mundo que foi zebra nesse evento, o que teve de mérito, né? Tipo, Richard Gomes e o Lucas Lima que venceram o Gianotto Spoto na primeira rodada. Enfim, todas as zebras que aconteceram, sim, resultados históricos e surpreendentes, que tem dois lados da moeda. Tem tanto a magia do underdog, da dupla que não é favorita a vencer e eliminar um cabeça de chave, e também tem ali o outro lado da moeda, que é o fato do cabeça de chave cair cedo, né? Os melhores de fato pelo ranking, vamos, digamos assim, pelo que vem acontecendo, estarem fora dos momentos mais decisivos. Eu, como quem pensa no evento também, vejo dois lados na moeda. Tipo, na hora, eu já presenciei umas zebras, assim, hoje são atletas que são, porra, fenomenais, um já ganhou o Sand Series, outro ganhou o BT400, esse ano, que foi Didio e Gustavo Russo. Eu lembro do BT400 de Balneário que eles foram campeões, cara, foi uma vitória atrás da outra, assim, mais emocionante. Eles já tinham também, se eu não me engano, ganho o BT200 de Maresia naquele ano, acho que foi 23, não foi ano passado. Mas pra quem tá lá na hora, na quadra, isso é muito massa. Tipo, tu presenciar a história, tu ver uma dupla menos, né, com menos chances, vamos dizer assim, que não é favorita a vencer um jogo muito difícil, é muito massa no momento, é assim, cara, foi uma das vezes que eu mais senti a energia da torcida, assim, a galera gritando e comemorando junto, assim, muito massa, nível final de Copa. E mais quem pensa no evento, já pensou você que vai lá, comprou o ingresso, tipo, é fã do Giannotti, do Spoto, do Umbaran, e chega lá para assistir uma semifinal e eles não estão. Também tem esse outro lado da moeda, onde para a organização não é a melhor coisa do mundo, querendo ou não, de novo, não menosprezando os atletas que estão abaixo no ranking, pelo contrário, eu acho incrível e como esse esporte é mágico de permitir que uma coisa dessa aconteça, né? De ver esse esporte crescendo tanto, o nível subindo tanto, que duas duplas do quali chegaram na final, né? Duas duplas do quali, vários garotos ali disputando, ganhando de gigantes. Acho isso incrível, mas realmente para a organização, para a venda de ingresso, para tudo mais, é algo que pode ser que atrapalhe, mas que não vem nada agora ao mérito, foi só mais um comentário. Então a gente teve o primeiro título de Sand Series para Leonardo Neiva e Carlos Jesus, como eu falei, eles ganharam no Super Tie do Maurício Mola e do Davi Abdanur. O Neiva e o Carlos Jesus assim, venceram grandes jogos, vieram do quali, na final do quali venceram Axel e Krama, que é uma dupla muito forte, cabeça 1 do quali, e aos trancos e barrancos, grandes vitórias, uma atrás da outra, foram chegando, uma guerra atrás da outra, chegaram na final e venceram o título ali. Uma outra coisa que também vale se ressaltar foi a maneira como encerrou o campeonato, né? Depois do acontecido, né? do acidente na quadra principal. Foi prestado socorro a todo mundo que precisou e, interrompidos os jogos, foi passado tudo para o domingo, né? Para ontem. E os jogos aconteceram sem público, né? Portões fechados, simultâneos os jogos e com transmissão do PLBT, é claro. Mas, infelizmente, um evento dessa magnitude e histórico terminou dessa maneira por uma fatalidade, né? Por uma coisa que a gente não tem controle. Acho que foi uma decisão muito acertada da organização, porque, cara, era difícil, né? Não teria muito clima, assim, mesmo que tinha muita gente nos arredores. Acredito que seria negligente da parte deles, se colocaria em risco novamente
a integridade física de quem estava lá assistindo. Já na chave feminina foi um pouco menos loucura com doideira, né? As cabeças de chave chegaram nas semifinais, a gente teve Giulia Gaspar e Nini Valentini perdendo numa guerra para Ariadna Costa e Vero Casadei, que foram vice-campeãs. Tivemos a vitória de Vitória Marquezine e Sofia Show, que vem numa crescente, vem numa fase muito boa, jogaram muito nesse torneio, saíram campeãs, venceram em 2 sets na final e venceram o título ali do Sand Series de Ribeirão Preto. Como eu falei para vocês, um evento muito louco, muita coisa aconteceu, seja da fatalidade, seja da loucura da categoria masculina, onde os cabeças de chave foram caindo um por um, a bruxa estava solta. Já no feminino, um pouco menos, né, de surpresas, a gente teve as duplas que costumam chegar nas finais, também é muito equilibrado, né, o feminino no topo, então fica variando ali quem vai vencendo. A gente teve um primeiro semestre quase que perfeito de Gaspar e Nini, que agora vem oscilando um pouco mais, é normal, vem batendo cansaço, pressão, normal, vida de atleta, né, quem passa sabe, mas que ficam algumas reflexões desse vídeo, né? Acho que o calendário tem sim que ser repensado, tem que ser montado, tem que ser melhor organizado, pensando, né, num espetáculo, né? Um espetáculo de todos os níveis, o melhor beach tennis jogado, a melhor estrutura, a melhor experiência. Acho que é uma coisa que vale sim se pensar, se ressaltar, foi uma coisa que fica de lição nesse torneio, né? Foi uma queixa de vários atletas. Da questão da estrutura, acredito que realmente foi um caso isolado. Reitero aqui o quão a Golaço é séria e faz grandes eventos, pelo menos na minha percepção. O quanto é difícil de montar um evento dessa magnitude, o quanto custa, o quanto é caro, o quanto tem de cobrança. E que, de novo, parabenizar pela maneira como eles lidaram com tudo o que aconteceu. Também queria saber a opinião de vocês, você aí que está assistindo. O que achou? Se é um caso isolado, se não é? Que você aí, alguém aí foi para Ribeirão, como que estava a estrutura presencialmente? Como que foi? Alguém estava lá na quadra no momento? O que vocês acham do calendário? Né? O que vocês acharam desse título de Davi, aliás, de Carlos Jesus e Leonardo Neiva, vencendo dupla do quali, vencendo dupla do quali, né? Ressaltar também a importância do qualify. Muitas vezes, cara, o qualify é menosprezado, né? Tipo, se olham com maus olhos para o qualify, acredito que a tendência, com o nível subindo, com o esporte crescendo, é cada vez mais o Qualify virar um torneio que, cara, esse Qualify ali era mais forte que muito BT100 por aí, muito BT200 por aí. Não à toa a gente teve duas duplas atingindo a final. Né? Vou ficando por aqui, sei que o vídeo está bem longo, mas gostaria de saber a opinião de vocês por aí. Se você não é inscrito nesse canal ainda, peço, por favor, que se inscreva. Deixa o like, ativa o sininho, é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo de valor e redirecionar ele para mais pessoas. Se você tem interesse em entender o beach tennis como um todo, né, em todas as esferas, aprender um pouco mais a jogar, conhecer a rotina dos torneios, ver tudo do beach tennis de diversos ângulos, fica o convite, peço que você se inscreva aí. Esse é um dos primeiros vídeos que eu trago nesse formato, de trazer minha opinião, sem muita edição, só parando e falando com vocês. Espero que tenham gostado. É isso. Valeu!